Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, a criadora do canal Crimes Franceses. Se você chegou aqui hoje, tá perdidão, não sabe o que tá acontecendo, isso aqui é canal pra bater papo, aquela conversa boa de fim de dia, tá? Pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Não importa se tá no Brasil, na França, no Japão, a criminalidade ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança. Hoje eu venho aqui com uma novidade para vocês, porque vários inscritos me perguntam nos comentários sobre como é morar na França, a vida na França. E eu decidi criar um canal juntamente com a minha amiga Misayoshi, que tá lá no Japão, onde a gente fala do nosso cotidiano, eu aqui na França e ela lá no Japão. E é óbvio, a gente responde todas as perguntas que vocês quiserem sobre esses dois países. Então vou deixar aqui na descrição o nosso canal secundário e quem quiser saber mais da nossa vida, do cotidiano, não tem nada de crime, é super light lá do outro lado. O nome do nosso canal é Bonjour Japão e eu espero que vocês gostem. Voltando agora aqui para os nossos crimes franceses, o caso que eu vou estar contando para vocês hoje é o caso da Valérie Subrat, uma moça de 18 anos, muito bonita, muito sedutora, boa de papo. Ela queria ser atriz. É um caso que se passa no ano de 1984. Eu tenho certeza que vocês vão ficar perplexos com essa história, principalmente com a justificativa que a gente vai ver no julgamento. No dia 8 de dezembro de 1984, a secretária do advogado Gérard Ledier, ela viu que ele não estava voltando para o escritório de advocacia. Ele tinha saído para almoçar e não voltava. Falou, caramba, cadê ele? Não tô achando esse cara, ligava, ninguém atendia. Aí ela falou, eu vou lá na casa dele, porque ela tinha a chave da casa do advogado, que era do lado do escritório de advocacia. Então ela pegou a chave da casa do Gérard e foi lá, bateu, ninguém abriu, então ela entrou na casa. Quando ela entrou na casa, a secretária viu que ele estava jogado no chão, a casa estava inteira bagunçada e tinha sangue para todo lado. Ela entrou em pânico, mas ela ligou para a polícia rapidinho. Eles chegaram ao local e eles constataram que sim, era uma cena de crime e eles viram que o advogado ele era um expert de divórcio. Então talvez algum dos clientes não teria gostado do resultado do julgamento e teria ido fazer mal para esse senhor Gérard Ledier. O que chamou a atenção da polícia nessa cena de crime, eles viram que o corpo desse senhor de 50 e todos anos estava aí jogado no chão, a casa inteira revirada, só que a porta, a janela, não tinha nenhum sinal de arrombamento. O que tinha acontecido? Eles conversaram com pessoas próximas ao Gérard, a mãe tinha conversado com ele algumas horas antes por telefone e ele disse que ele tinha ido no restaurante, tinha conhecido umas garotas, tal e coisa. E uma das meninas que já trabalhou no escritório dele, ela foi até a polícia para falar que o escritório dele era um ponto de encontro. Ele encontrava muitas meninas bem mais novas do que ele e talvez ele tinha ido para alguma aventura que deu errado. E a polícia ficou sabendo também que ele frequentava um restaurante, vou chamar esse restaurante de Ula Ula. Ele ia nesse restaurante Ula Ula, e esse restaurante Ula Ula em Paris, ele era conhecido por trazer muitas mulheres bonitas que estavam ali para caçar velhos ricos e talvez terem uma vida melhor. Então, quem era rico e velho, eles sempre iam nesse restaurante Ula Ula para achar uma menininha entre 18, 20, 22 anos e saía com ela para fazer as aventuras do dia. A polícia foi até esse restaurante Ula Ula e eles viram que realmente ele frequentava bastante esse local, conheceu várias meninas ali. A polícia recuperou na casa do Gérard uma cadernetinha onde ele anotava o nome de todas as meninas. Então tinha muita gente, eles não sabiam nem por onde começar e quem era suspeito, não tinha suspeito de nada. Então ele estava ali tentando continuar a investigação, mas estava tudo parado. Acontece que no dia 17 aconteceu uma outra morte muito suspeita. Nesse dia 17 de dezembro, um tal de Laurent Zahad, de 29 anos, foi encontrado na casa dele do mesmo jeito que o Gérard. Ele era mais novo, mas a violência era a mesma. Ele estava ali jogado no mar de sangue, a casa inteira revirada, mas não tinha nenhum sinal de arrombamento.
Uma coisa que ele tinha em comum com o Gerard, ele saía demais, gostava de curtir a vida e ter várias aventuras com mulheres diferentes e mulheres mais novas. Eles pegaram também um caderninho onde ele anotava nomes e telefone de várias meninas e começaram a investigação desse segundo crime. O irmão do Laurent, ele continuou uma investigação à parte, conversando com amigo, família. E ele descobriu que alguns dias antes, o Laurent, ele tinha saído com uma moça chamada Valérie Subrat. E ele falou com a polícia sobre essa moça. Quando a polícia recebeu esse nome, olha, meu irmão estava saindo com a Valérie Subrat, não sei quem ela é. A polícia olhou no caderninho do Laurent, viu o nome dela e o número de telefone, e olhou no caderninho do Gerard, o primeiro crime, e também tinha o nome dela. Nessa hora, a polícia já sabia, isso aqui não deve ser coincidência não. Ligaram para o número de telefone, era o número de telefone de uma lojinha ali no centro de Paris. Uma outra coisa que a polícia ficou sabendo, que foi uma das coisas que o irmão do Laurent, segundo o crime, falou para a polícia, é que tinha sim sido um crime, porque tinha sido roubado algumas peças importantes da casa, dinheiro, e o Laurent, ele tinha um anel que ele usava sempre, ele não tirava, um anel de ouro bonitão, e esse anel tinha sumido. Então a polícia sabia que talvez essa Valérie tinha ido roubar esse apartamento, essa casa desses dois moços. Mas por quê, né? Então, o que eles fizeram? Vamos chamar essa Valérie Subrat para interrogatório. Na hora de convidar ela para ir para a delegacia para interrogatório, ela foi super assim de boa, não se mostrou hostil, nada. Ela só falava, não tô entendendo por quê. Eles viram que ela tinha joias e que ela tinha um anel muito particular no dedo dela. A polícia achou estranho, mas tudo bem. Às vezes é uma menina que tem dinheiro, a gente não sabe. Ela tinha 18 anos na época, mas cheia de joia, ouro, ok. Começaram a interrogar ela. Conhece o Gerard? Não conheço. Conhece o Laurent? Não, não conheço. Ela sempre negava. Só que daí uma hora eles tentaram fazer um pouquinho mais de pressão. Aí mostraram as fotos e falaram, olha, você sabia que esses dois caras, eles morreram? Você tem alguma coisa a ver com isso? Nessa hora ela não aguentou. Ela só falou assim, não fui eu que fiz isso, mas eu dei o nome desses dois para duas pessoas. E foi aí que ela falou quem eram os cúmplices dela nesses crimes todos aí, minha gente. Os nomes eram Laurent Attab, de 19 anos, ele era o namorado da Valérie, e um amigo do casal, um tal de Jean-Rémy, de 21 anos. A polícia questionou a Valérie onde a gente pode encontrar esses dois, porque eles também estão envolvidos, eles fizeram toda essa maldade, então a gente tem que prender esses dois. E ela, na maior inocência, ela confessa, olha, hoje, dia 20 de dezembro, às 20 horas, a gente tinha um encontro no restaurante tal, porque a gente ia encontrar uma outra vítima pra gente ir roubar ele de novo, uma outra pessoa. Então a gente ia continuar aí o nosso percurso de roubo. Parecia que ela estava alienada com toda essa história aí de morte. Ela só falava que eles roubavam mesmo. Então a polícia foi até esse restaurante que ela confirmou às 20 horas e prenderam os dois. Levaram para o interrogatório e começaram ali a interrogar os três separadamente. No interrogatório, o Laurent Attab e o Jean-Rémy, eles falavam a mesma coisa e confessaram direto, viu, gente? A Valérie, ela seduzia os velhão rico, a gente planejava um dia de ir na casa dessa pessoa, ela começava a jantar com o cara ou a conversar. Quando o cara ficava um pouco mais assim, não em alerta, ela abria a porta e os dois entravam na casa. Quando eles entravam na casa, eles conseguiam abordar a pessoa, porque eles eram dois, eles amarravam a Valérie e o cara rico, e daí eles começavam a roubar tudo. Só que no primeiro ato que eles fizeram, foi com o Gerard, o advogado de 50 e todos anos, eles perderam o controle, é isso que eles dizem. A gente realmente queria roubar o dinheiro, mas a gente perdeu o controle e a gente acabou tirando a vida desse cara. Depois que eles tiraram a vida do Gerard, eles pegaram todo o dinheiro, sabe o que eles fizeram? Foram pra boate, dançar e tomar bebida alcoólica. Só pra vocês terem uma ideia, eles tinham sangue nas roupas, no sapato, e foram dançar como se nada tivesse acontecido. Dá pra acreditar na crueldade do ser humano?
Os dois, o Lohan Attab e o Jean Remy, eles só confessaram alguma coisa sobre o Lohan Zarrad quando eles começaram a ver as provas. Tinha o anel que estava com a Valérie, tinha um Rolex, o relógio que estava com o Jean Remy. Então o pessoal falou, poxa, isso aqui tudo sumiu da casa dele e coincidentemente está com vocês. E daí eles viram, não tem mais pra onde a gente correr mesmo. A gente fez do mesmo jeito, mesmo modus operandi. Ela seduziu os caras, foi pra casa, deixou a porta aberta, a gente entrou e a gente fez o que a gente fez. E eles contaram pra polícia que eles faziam isso no intuito de obter dinheiro porque eles queriam fazer uma viagem. Vamos falar um pouco aí do passado desses três. Quem era a Valérie? Valérie era uma menininha normal, aquelas menininhas sonhadora, que é bonita, pensa que quer ser atriz e faz tudo pela fama. Essa era a Valérie. Ela conheceu o Lohan Attab, se apaixonou por ele e achava a vida dele muito assim fascinante. Ele era o cara. Quem era o Lohan Attab? Era um riquinho, ele tinha muito dinheiro, o pai dele tinha empresa. Então sabe aqueles cara filhinho de papai, tinha tudo que queria, não faltava nada? Esse era sim o Lohan Attab. E o pobre do Jean Remy, ele tinha sido abandonado pela mãe dele quando ele era pequeno, ele não tinha nem casa para morar. Um dia ele roubou a bicicleta do Lohan Attab e foi dessa maneira que ele conheceu esse cara. E ele devolveu a bicicleta e os dois se tornaram amigos. Dava pra ver que tudo ali vinha da cabeça do Lohan Attab. Ele era ali o cérebro de todo esse grupo aí. Por que eles começaram a fazer isso? Porque o Lohan Attab, ele percebeu que as empresas do pai estavam indo de mal a pior. E ele não tinha mais toda aquela grana que ele tinha no passado. Então ele precisava de grana para continuar na boa vida. Então ele decidiu roubar esses velhos ricos. O julgamento desses três aconteceu em janeiro de 1988. E parecia, gente, que eles eram famosos. A sala de audiência estava cheia, tinha muita imprensa, jornalista. E os três, eles estavam se sentindo assim, estrelinha, sabe? Ela muito bonita, ela vendo ali aquele minuto de fama dela. Era assim, surreal. Esse julgamento foi surreal, porque eles pareciam assim, popstar, sabe? Ela, todo mundo se referia a ela como a matadora modelo, porque ela era muito bonita. E a defesa, como sempre, eles falaram do passado difícil do Jean Remy, que tinha sido abandonado pela mãe. Depois falaram também que o Lohan Attab, ele era riquinho, aí do nada perdeu tudo, não sabia o que fazer. Só que nada disso justificava esses crimes horríveis que esses três fizeram, né? Pra Valérie, a defesa falava que ela não fez nada, ela simplesmente dava o nome desses velhos ricos pros dois e foram os dois, sim, que acabaram com a vida dessas pessoas. Então ela tinha que pegar uma pena mais leve. Só que um dos advogados falou assim, não, eles estão juntos nessa. Eles estavam juntos no complô, nessa história toda. Eles tinham esse sonho maluco de ir para os Estados Unidos, viver o sonho americano. Sim, eles roubavam porque eles queriam ter muito dinheiro para viajar. Só que toda vez que eles roubavam, eles gastavam tudo na boate. Então era totalmente contraditório. Eles não tinham dinheiro nenhum para ir para os Estados Unidos. O advogado final falou para o júri, eu acredito que como eles estavam juntos em toda essa parte aí maquiavélica, eles têm que ter uma pena junto sim. Se um aqui vai pegar 20 anos, todo mundo deve pegar 20 anos. Em 1984, a pena máxima aqui na França era 20 anos. E no final do julgamento ficou dito que os três pegariam 20 anos de prisão. Como os três eles foram presos bem cedinho, é óbvio que eles já estão soltos. Em 2001, a Valérie ela saiu da prisão e atualmente ela mora na Bélgica, tem 2 filhos e ela é casada. Vida normal. A gente não tem informação nenhuma na mídia sobre o Jean Remy e o Lohan Attab, mas a gente sabe que eles saíram da prisão no ano de 2003. Esse, gente, foi o caso de hoje, um caso pra gente pensar, refletir, ficar em alerta. Quando a gente tá aí no meio de amigos, quando a gente confia nas pessoas, olha aonde a maldade humana pode chegar. Você pensa que está fazendo alguma coisa boa pra ajudar, pra ter um sonho, e na realidade não é nada disso. Você é cego pela amizade, cego pelo amor. Então a gente tem que ficar sempre de olho aberto, saber quem são sim os verdadeiros amigos que levam a gente pro lado bom da vida e quem são essas pessoas um pouco tóxicas que levam a gente para esse lado obscuro que a gente não deve ir. Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo.